Bem, primeiro os agradecimentos. Agradeço, gostaria que os funcionários transmitissem ao professor Cleinaldo os meus agradecimentos pela homenagem. Agradeço ao professor Valteir Martins, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, a professora Samara Menezes, pró-reitora de Interiorização, ao professor Otávio Rios, coordenador do programa, a professora Verônica Prudente, também coordenadora, né? Agradeço a professora Gimima Beatriz, que foi portadora do convite, né? Destaco a presença de vários ex-alunos aqui, que são do quadro do programa, a professora Edilza, que foi minha aluna na graduação, a professora Lúcia Puga, o professor Alisson, que eu vi aqui, eu acho que já saiu, outros que também foram nossos alunos, ou no Sociedade e Cultura, ou no Ciências Ambientais, a professora Francisca de Lourdes, que divide comigo a alegria de um projeto, daqueles projetos que fazemos por amor ao conhecimento, que é tentar juntar literatura e geografia, né? Caríssimos alunos da capital e do interior, sejam muito bem-vindos a esse programa. Próximo. Bem, eu vou dividir minha conversa aqui em 3 níveis. Um primeiro, discutindo a questão da interdisciplinaridade no contexto das ciências. O segundo, discutindo o que representa a formação, a pesquisa e o ensino de pós-graduação, mais especificamente na área interdisciplinar. Em seguida, discutirei os desafios de um curso de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas e farei algumas considerações finais. Quero, entretanto, fazer uma breve introdução do que é o meu sentimento perante esse curso e o meu sentimento de estar aqui. E é dessas coisas meio escrita, meio falada, ainda em elaboração, mas que eu gostaria de introduzir o que eu quero transmitir a vocês, professores, gestores e especialmente os alunos desse curso. E vou ler para ser o mais fiel possível ao que eu quero expressar. Não sei direito o que fazer, mas com certeza não quero ministrar uma aula no sentido de transmitir conhecimento. Também não quero fazer um discurso. O que farei aqui é o que tenho tentado fazer nesses mais de 20 anos de magistério ligado à pós-graduação. Falar-lhes da vida social que se desenrola na Amazônia. Falar de ciência como arte e como poesia. Como cantou Pablo Milanês, quisera mesmo era saber fazer uma canção de amor para lhes dedicar neste momento. De amor a quem vai à luta, na procura da essência das coisas e da explicação do mundo. De amor aos que querem compreender o mundo pela complexidade das relações sociais. Amor aos que querem, aos que procuram pelo saber, por meio da poesia, como quem semeia o grão na terra. Amor aos que questionam, e com isso tentam corrigir as injustiças. Amor aos que buscam no aprender
a sensibilidade da arte, da cultura, o emergir do não racional como possibilidade do devir. Amor aos que constroem o tempo e compreendem o presente que contém o passado e o futuro. Amor a vocês que fazem acontecer, apesar dos obstáculos, das dificuldades, o fazer ciência na Amazônia, criando um curso interdisciplinar, quando todas as perspectivas apontam para as dificuldades. O tempo que vivemos, meus caros, é único e concomitantemente compõe-se de vários tempos que só é rigorosamente semelhante a si mesmo. Jamais tivemos tantas oportunidades de desenvolver tantas técnicas. Entretanto, como anteviu Euclides da Cunha, no início do longo século XX que se foi, temos tudo e falta-nos tudo, porque falta-nos os desdobramentos dos aconteceres. Neste início de século XXI em que vivemos, há um ritmo que aniquila o tempo e os espaços, colocando em xeque as verdades e as dúvidas da ciência como um todo e das ciências humanas em particular. Poderia, neste tempo que vocês me concedem para proferir essa primeira aula deste curso, falar da crise de paradigmas, da crise das universidades, da crise da violência, da crise do financiamento para a pesquisa e pós-graduação, ou da crise da sociedade contemporânea e da brasileira em particular, não nos esqueçamos disso, ou de tantas outras crises que desejasse, pois crise é o que não nos falta. Todavia, quero lhe falar de esperança, de utopia, porque só os medíocres não são utópicos. E por que falar de esperança? E por que ver a esperança num curso interdisciplinar que se inicia? Porque é desejável que nos agarremos no tempo que foi vivido naquilo que ele tem de positivo. Recorro aqui a Drummond no poema Memórias. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis na palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E ficará para vocês esse esforço que vocês estão fazendo, como ficou para nós, que fazíamos este esforço, como apontou a professora Lúcia Puga, em 98, quando iniciávamos o curso de Sociedade e Cultura. E um pouco antes, em 96, quando iniciávamos o programa interdisciplinar de Ciências do Ambiente, hoje Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. E naquela época, como hoje, a caminhada abate-se sobre nós, a caminhada que fazemos, abate-se sobre nós a sensação de não termos certeza mesmo das coisas mais simples. Isso não significa muito. Muitas vezes abate-se sobre nós não sabermos para onde ir, mas perder-se na cidade, na floresta, nos rios, na ciência, é coisa que se deve aprender a fazer. E como já recomendava Walter Benjamin, é preciso duvidar das certezas. Eu diria a vocês, é preciso duvidar das certezas da ciência. E isso é um passo importante para quem quer ser um grande pesquisador, quem quer ser um intelectual.
Pois como nos afiança Kafka, há um lugar de destino, mas não há um caminho que nos leve até ele. Muitas vezes o que chamamos de caminho é apenas a indecisão. Ou ainda, recorrendo a Clarice Lispector, é preciso querer a harmonia secreta da desarmonia. E não o que está feito, mas o que tortuosamente ainda se faz. Vocês terão, principalmente dirigindo-me aos alunos, vocês terão as ferramentas que lhes possibilitará a análise da vida que se desenrola na Amazônia. São vocês pesquisando as gentes, as coisas, a natureza da Amazônia, que se confunde com a vida de cada um de vocês. Somos nós desvendando a nós mesmos. Isso não nos garante que faremos uma ciência melhor ou pior do que os outros, mas nos garante que nós poderemos, se nos apropriarmos das ferramentas metodológicas e teóricas, desvendar não apenas o que é, mas principalmente o que poderia ter sido. Disso pode-se concluir que vocês poderão, se assim desejarem, compreender as paisagens de onde brota relações sociais que não se tornaram vencedoras e nem muitas vezes se tornarão vencedoras, mas que revelarão o virtual que se transforma em real, mas que se coloca num determinado momento histórico como possibilidade de outras temporalidades e espacialidades, que não coincidem com o inventário dos objetos no espaço, nem sobre o discurso de representação que fazemos e que queremos da Amazônia. Fiz esta breve introdução para finalmente chegar naquilo que preparei para falar para vocês. Compreender a interdisciplinaridade necessita que demos os primeiros passos e pressupõe que eu diga qual é o meu entendimento de interdisciplinaridade, embora isso não seja novidade para a maioria de vocês, mas possivelmente será novidade para esses 23 alunos que iniciam hoje a sua caminhada. Inicialmente, é preciso demarcar alguns aspectos, e eu vou me utilizar aqui, fundamentalmente, de um escrito do Gaudêncio Frigoto, de 2008, chamado A Interdisciplinaridade como Necessidade, como Problema nas Ciências Sociais, em que ele aponta a necessidade da interdisciplinaridade, ao mesmo tempo que ela também se coloca como um problema. Necessidade como algo historicamente a se impor como um imperativo, e problema como algo que se impõe como desafio a ser enfrentado. A questão da interdisciplinaridade, a meu juízo, não é uma questão de método, nem de técnica didática, mas se nos coloca na contemporaneidade como necessidade e como problema, quer no plano histórico-cultural, quer no plano epistemológico. Trata de concebermos o conhecimento a partir de outras dimensões e significados. Isso não tira nem a especificidade do conhecimento, tampouco a cientificidade. Porque, ao estarmos numa pós-graduação, queremos desvendar problemas, portanto, gerar conhecimentos. E gerar
conhecimentos pressupõe, para nós que estamos na academia, fazer ciência. Ou seja, a interdisciplinaridade nem nos impossibilita de desvendarmos as questões específicas que vocês vão se colocar, que se colocam diante de nós que estudamos a Amazônia, nem tampouco significa que deixamos de fazer ciência. E o que ela nos aponta? Ela nos aponta e nos revela processos complexos, né, ligados à complexidade da Amazônia. Portanto, qual é o pressuposto inicial que se nos coloca tudo isso, a meu juízo? Primeiro, é preciso conhecer. Segundo, analisar. Conhecer para analisar. Novos problemas com níveis de complexidade crescente que emergem no mundo contemporâneo, em especial para uma região como a nossa. Às vezes, o grande problema que se nos coloca é que a solução desses problemas decorrem de conhecimentos estabelecidos a partir de parâmetros científicos e tecnológicos que foram baseados numa matriz de pensamento que é marcadamente disciplinar. Então, esse é o desafio que se nos coloca, quer dizer, gerarmos um conhecimento a partir de novos paradigmas, partindo, muitas vezes, de um referencial que é interdisciplinar. Pois não. Próximo. Esse conhecimento disciplinar é uma herança da modernidade de que fala Marshall Berman, estruturada a partir da ciência moderna, né? Esse conhecimento científico que se colocou de modo privilegiado como para o conhecimento da realidade, né? Todos nós, das ciências humanas, né, e de outras áreas de conhecimento, aprendemos muito cedo, né, a compreender a ciência moderna a partir do positivismo, que privilegiava o conhecimento a partir de uma matriz cartesiana. E, como tal, a explicação da realidade era dada por duas vertentes. Primeiro, a natureza e o sentimento das transformações do mundo só poderiam ser operados pela ciência. E a validade do conhecimento científico era o que iria legitimar a compreensão da realidade. Portanto, só era considerado como conhecimento o que fosse estabelecido a partir do conhecimento científico. E esse conhecimento científico era e é marcadamente disciplinar. E por que é importante compreendermos isso? Sem dúvida nenhuma, o pensamento disciplinar conferiu avanços significativos às ciências, a tecnologias. Quando nós o desdobramos no modo interdisciplinar, nós não estamos necessariamente negando-o, mas nós estamos abrindo a geração de novos níveis de explicação da complexidade contemporânea. Eu sou geógrafo e estudo as cidades. É impossível compreender a cidade a partir exclusivamente da geografia. Para compreender a cidade, Henri Lefebvre aponta, inclusive, sem falar em interdisciplinaridade, aponta que era necessário nós pensarmos não nas ciências que ele chama parcelares. O arquiteto compreende a forma, o sociólogo as relações sociais, os geógrafos as relações espaciais. Essas ciências parcelares, no máximo, elas dariam condições de compreendermos partes da cidade.
compreendermos a cidade fragmentada, mas não nos possibilitaria compreendermos a cidade como totalidade. Esse exemplo que eu lhes apresento da cidade poderia ser pensado para os vários temas que com certeza vocês se debruçarão no campo, no curso. Segundo aspecto, a complexidade dos problemas do nosso agora impõe diálogos, não só entre as disciplinas da mesma área de conhecimento, mas de áreas diferentes do conhecimento. Neste sentido, não se trata só de pensarmos uma interdisciplinaridade das ciências humanas, entendido ciências humanas como grande área de conhecimento, mas compreendermos a interdisciplinaridade em várias dimensões. E veja o que vocês avançaram quando vocês apontam, por exemplo, a parceria com o Instituto Mamirauá, que com certeza uma parte dos seus estudos estão muito focados, por exemplo, na compreensão da natureza. Isto leva à articulação entre saberes disciplinares e saberes não disciplinares, que podem revelar a complexidade dos fenômenos. Aqui recorro a Milton Santos, né? Fenômenos ligados à natureza e os objetos ligados à sociedade. Ou seja, como tratarmos da sociedade e da natureza, especialmente porque, obviamente, fazemos ciência em algum lugar. E o lugar onde o curso está inserido é a Amazônia. Finalmente, isso nos possibilita novas formas de produção do conhecimento, que enriquece e amplia o campo da ciência moderna, impondo racionalidade que ultrapassa o pensamento disciplinar e compartimentado. Quer dizer, o que se propõe é uma forma de conhecimento holístico, que seja capaz de compreender as várias dimensões que a sociedade nos coloca. Neste sentido, eu quero muito rapidamente estabelecer algumas diferenças. Por exemplo, e aí tem a ver com o que eu vou falar mais na frente, como se estruturava a nossa área na CAPES, né? Entre multidisciplinaridade, em que existe uma temática comum, mas não existe uma relação nem cooperação entre as disciplinas. Cada área preserva rigorosamente a sua metodologia e a independência. Sabe onde é que eu vejo isso assim? Cristalino nos EIA-RIMA. Que você junta lá profissionais de diferentes áreas, todo um faz lá a sua caixinha, junta, mas não consegue articular. Via de regra, quase sempre, por isso que esses EIA-RIMA, via de regra, uma boa parte dele serve para um EIA-RIMA da Lua, de Marte, e aí serve para qualquer lugar. Claro que um percentual é específico daquele lugar. O próximo, a ideia do pluridisciplinar, que existe uma temática comum, mas agora existe já uma relação e cooperação entre disciplinas. A cooperação sem coordenação. A troca, ainda que não seja organizada. Muitas vezes estuda-se o mesmo objeto em várias disciplinas ao mesmo tempo. Próximo. E, finalmente, chegamos à interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade estabelece uma cooperação e diálogo entre as disciplinas. Existe uma coordenação. Quer dizer, olhando muito rapidamente a estrutura do curso de vocês, claramente, se você compreende a interdisciplinaridade, você tem uma área de concentração com linhas de pesquisa que se articula a essa área, com troca e interação de diversos conhecimentos, com metodologia comum,
com integração de resultados, embora permaneça os interesses de cada disciplina. Eu sempre digo aos meus alunos dos cursos interdisciplinares, eu não deixei de ser geógrafo porque participei dos cursos interdisciplinares, nem eles precisam deixar de ser historiadores, literatos, sociólogos, etc., etc. Entretanto, o tratamento do seu objeto de pesquisa, ele tem que buscar formas diferenciadas do conhecimento específico da sua área. Não é por outra coisa que há muito tempo, desde que nós criamos o curso de Geografia, eu não oriento mais geógrafo no mestrado de Sociedade e Cultura. Hoje já não pertenço mais ao curso ao PPG Casa. Por quê? Porque, via de regra, muitas vezes, o que você pensa ser um trabalho interdisciplinar, ele não passa de ser de um trabalho disciplinar com poucos diálogos em outras áreas do conhecimento. E aí nós chegamos a uma que eu chamei de transdisciplinar, mas outras pessoas chamam de uma ciência holística, que seria a etapa superior dessa interdisciplinaridade, em que se situa as relações como totalidade, com uma interação global das várias ciências, apresentando-se como um conhecimento inovador, embora não separe as disciplinas. O que eu quero enfatizar é que a gente não precisa deixar de ser o que é. Nós podemos ser o que somos, ou seja, cada um de nós é marcadamente formado interdisciplinarmente. Nós somos geógrafos, é isso, aquilo, tá. As próprias instituições, que aí é muito importante que vocês trabalhem aqui na instituição de vocês. Eu lembro no tempo que eu estive aqui, e hoje com menos ênfase, mas no tempo que eu estava aqui com mais ênfase, que aqui é o primeiro curso que vocês criam, mas lá na UFAM tem 2 já antigos. Quando chega na hora, por exemplo, de fazer um concurso, nós não valorizamos os cursos interdisciplinares. A gente chega... Não, tem que ser... Eu vou falar da minha área. Tem que ser formado em Geografia, mestrado em Geografia, doutorado em Geografia. Então, para que a gente oferece os cursos interdisciplinares? Para nós é muito interessante. E para o nosso aluno. Porque não percamos a universidade... especialmente a pós-graduação, não tem como objeto se preocupar de formar pessoas para o mercado. Nós temos que nos preocupar com formar pessoas que sejam portadoras de inovação do conhecimento, ok? Mas só do conhecimento não dá. É necessário que essas pessoas se insiram no mercado de trabalho. Então, uma primeira questão que vocês têm que lutar na instituição é que os alunos egressos do programa tenham direito de concorrer a qualquer área de conhecimento, especialmente nas ciências humanas, porque senão nós não valorizamos o nosso próprio curso. Tem um caso emblemático de um colega que está terminando o doutorado em Sociedade e Cultura, já fez um mestrado interdisciplinar, fez um doutorado interdisciplinar, e agora me diz, professor, estou me inscrevendo no curso de mestrado em Geografia. Mas, poxa, por que tu está se inscrevendo num curso de mestrado em Geografia? Eu vi o último edital de vocês. Tem que ter, no mínimo, uma formação de pós-graduação em Geografia. E olha, foi uma luta terrível, porque não queriam nem uma. Vocês tinham que ser formado em Geografia, graduado em Geografia, mestrado em Geografia, doutorado em Geografia. Com muito custo, nós inserimos uma pós em Geografia, para possibilitar que tenha doutorado ou mestrado interdisciplinar. Então, não briguem por isso, que parece que isso não é importante, mas é muito importante. Próximo.
Portanto, a interdisciplinaridade aparece como processo. Do ponto de vista cultural e epistemológico, é historicamente produzido a partir da ciência moderna, por mais contraditório que isso pareça. Portanto, a interdisciplinaridade não é algo novo. Ele já é algo da modernidade. A interdisciplinaridade também é um movimento que aponta para a ruptura, como é movimento, né? Ou seja, a superação dessa fragmentação do conhecimento, mas ao mesmo tempo, insisto nisso, também a continuidade, porque nós não deixamos de ser o que somos. O nosso aluno não deixará de ser o que ele é. Ele apenas terá, apenas não, ele terá uma visão de mundo diferenciada. Próximo. A interdisciplinaridade, próximo. Né? A interdisciplinaridade, né, traduz a tentativa de conhecer as interações entre os fenômenos da natureza, já falei isso, e os objetos da sociedade, numa perspectiva da totalidade, o que pressupõe processos de interação entre as várias áreas de conhecimento. É necessário entender a interdisciplinaridade na dimensão política e ética. Ou seja, primeiro, na ação, e segundo, na produção ética do conhecimento. E leva, sem dúvida, à integração entre diferentes áreas, que são indissociáveis, que dão sentido à produção do conhecimento científico. A próxima. O segundo item que quero falar para vocês é da formação, pesquisa e o ensino na pós-graduação. Muito rapidamente, vou gastar exatamente 2 transparências com esse item, para situar um pouco, especialmente, os alunos e os professores que não tenham se debruçado com isso no processo. Os primeiros cursos de pós-graduação surgem no final da década de 1970. Aqui na Amazônia, nós temos um dos primeiros cursos interdisciplinares do Brasil, que é o NAIA, Programa de Desenvolvimento da Amazônia, que era um curso patrocinado pela Organização dos Estados Americanos, na perspectiva de formar pessoas para os países panamazônicos e etc. Nesse período, né, você não tinha uma área específica onde os cursos, para onde os cursos fossem encaminhados, como vocês fizeram. Vocês tinham clareza, fizeram o curso e submeteram a PCN à área de interdisciplinar. Mas antigamente não era assim. Até na época que nós submetemos, quando participamos do PPG Casa, ainda não tínhamos essa área. Essa área multidisciplinar, daí eu ter discutido um pouquinho antes, foi criada em 99. E em 2008, quer dizer, quase 10 anos depois, que era uma discussão infindável, o que é multidisciplinar, o que é disciplinar, né? É que se criou, que se mudou de nome para a área interdisciplinar, passando a compor a grande área multidisciplinar, né? Porque há aqueles, do ponto de vista do conhecimento, que não abrem mão, e eles entendem ser interdisciplinar. Se vocês olham, hoje é assim, área interdisciplinar, e você tem uma grande área multidisciplinar. Entre 96 a 2004, né, a evolução do número de cursos de mestrado e doutorados avaliado pela área multidisciplinar se deu num ritmo intenso. 25. Em 96, nós tínhamos 25 mestrados e 7 doutorados. E em 2004, nós tínhamos 130 mestrados e 32 doutorados. Vejam o crescimento significativo. Próximo. No começo, nós não tínhamos câmaras temáticas.
O Sociedade e Cultura, por exemplo, foi credenciado, porque naquela época ainda se começavam cursos sem credenciá-lo na CAPES. Inclusive tinha uma discussão, eu lembro que tinha uma discussão lá no Sociedade e Cultura, porque imagina, no ICHL, um núcleo de efervescência política ainda nos anos 90, tinha pessoa que dizia assim, não, nós não temos que nos submeter a CAPES e etc. Eu lembro que a última diligência que veio, eu fui para a reunião com todo mundo com um monte de pasta debaixo do braço. E eu já sabia o discurso. Que era, a gente tem que peitar esses caras e tal, e tal, e tal. Tá bom. Eu disse, tá bom. Alguém assume, porque eu estou fora. Eu não quero participar de um curso que não é credenciado. Como eu sabia que... porque tem muita gente para discutir, para dar sugestões, mas poucas para botar a mão na massa. Como eu sabia não, então vamos fazer como deve ser feito. Acho que 3, 4 meses depois o curso estava credenciado, e todo mundo soltando, no dia que foi credenciado, quase que tinha foguetes no hall do CHL. Mas nós não tínhamos câmaras temáticas. Qual era o problema? Uma hora era avaliado por um oceanógrafo, eu lembro bem disso. E aí ele dava um monte de... olha, vocês têm que ter disciplina. Aí nós íamos para lá. Caía na mão do antropólogo. Não tem nada disso. Voltava tudo de novo. Agora, vocês têm... Quer dizer, logo em seguida, 99, passou a ter as câmaras temáticas. Primeiro, meio ambiente e agrária. Segundo, sociais e humanidades. Terceiro, engenharia e tecnologia. Quarto, ciências biológicas. 2004, eu acho, ciências ambientais hoje tem uma área específica. Não é mais interdisciplinar. E aí tem desenvolvimento, políticas públicas, social e humanidades, engenharia tecnológica, saúde e biológica. Observem o número de cursos que nós temos até 2012. 2013, 14, 15 e 16 é o quadriênio de avaliação. Eu não tenho esses dados ainda. Mas nós tínhamos, em 99, 46 cursos na área interdisciplinar, e temos 297 em 2012. Com certeza, já devemos ter chegado aos 300 e pouco atualmente. Houve uma diminuição entre 2011 e 2012, que é quando sai essa área, quando se consolida a saída da área de ciências ambientais. O próximo. Quais os desafios, a meu juízo, que um curso de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas têm? Primeiro, parece que o privilégio epistemológico que a ciência moderna se arroga pressupõe que a ciência é feita no mundo, mas não é feita de mundo. Ou seja, parece que quando nós discutimos ciências, nós discutimos ciência pela ciência, nos esquecendo que a ciência não é neutra, que a ciência é socialmente produzida, que o conhecimento científico é um processo e que, portanto, a ciência é produzida por pessoas, para pessoas, em determinados lugares e em determinados tempos. O próximo. Nesse sentido, pode ir tocando aí que alguma coisa eu fiz errado. Tá. Até pode ir mais uma, mas aí. Não, volta um pouquinho. Aí. Nesse sentido, é necessário pensarmos o conhecimento que, como processo, se estabelece como ciência, que leva em consideração a tradição, o que já se produziu e etc. Estabelece novidades, estabelece-se relações dialeticamente estabelecidas entre o que já está e a novidade que se estabelece, e a ciência socialmente se produz, gerando conhecimento, que vai gerar novos conhecimentos, novas formas de interpretação, e assim sucessivamente, no espiral. E neste processo,
é a importância, o próximo, de se pensar o conhecimento na Amazônia, não apenas só o conhecimento científico que deve ser interdisciplinar, mas pensarmos as várias formas de conhecimentos. Pois se de um lado não há ignorância, tampouco há um saber geral. E neste sentido eu me aproprio de uma perspectiva do Boaventura de Souza Santos, nesse livro, A Gramática do Tempo, em que ele aponta a ecologia dos saberes. O que é que eu estou apontando aqui? Para além do conhecimento que nós geramos na universidade, é necessário, especialmente num curso de ciências interdisciplinar em ciências humanas, que levemos em conta o conhecimento milenar das populações que moram na Amazônia. O próximo. Nesse sentido, há dois caminhos. Um caminho da pluralidade das práticas científicas, que é o que vocês propõem, mas é mais que isso, a pluralidade dos saberes, que levem em conta não apenas o conhecimento científico, mas as várias formas de conhecimento da sociedade. Próximo. E por que isso é importante? É importante para se estabelecer novos conceitos explicativos da realidade. É importante para não separarmos os valores cognitivos dos valores éticos e políticos que norteiam as nossas ações. É importante pela integração entre os saberes diferentes, indissociáveis, que dão sentido à vida. E, finalmente, é importante para resgatarmos a cultura como parte do processo, havendo a necessidade de conhecer-se outras explicações da realidade. A ciência não explica tudo. A ciência é parte da explicação da realidade. Próximo. Neste sentido, é fundamental termos como base o pressuposto da ciência universal, portanto, eivada das subjetividades. Mas é necessário termos clareza que, como eu falei antes, a ciência é produzida num determinado tempo e num determinado lugar. Mais do que produzir ciência em qualquer lugar, vocês estão produzindo ciência num lugar específico, a Amazônia, mais especificamente o Amazonas. Sem perder de vista a universalidade da ciência, é necessário fazer ciência para a concretude das pessoas. Isso não significa nós abrirmos mão dos paradigmas da ciência que são universal, mas significa compromisso ético de fazer ciência que melhore a vida das pessoas. Próximo. Por que isso é importante? Porque, para além das espacialidades da vida na Amazônia, há homens e mulheres para os quais a história, a geografia, a antropologia, as várias ciências das Amazônias, nas Amazônias, devem ser feitas e não esperadas. É necessário que nós demos conta do cotidiano, das coisas simples, do dia a dia, do que está por aí, que muitas vezes passa despercebido pela banalidade do estar sempre aí. Próximo. Por que isso é importante? Porque numa região como a nossa, há outro jeito de fazer, há outro modo de criar. Há outros tempos e espaços mediado por uma outra lógica, por outra razão e por outros sentimentos. É necessário que nós estejamos abertos a compreender esses processos que brota das entranhas da Amazônia profunda, da sua gente. É essa a grande contribuição que nós temos que dar.
próximo. Por que que isso é necessário? É preciso atravessar o rio, pois do outro lado do rio há sempre a esperança. Esses 23 alunos que hoje iniciam a sua caminhada, vocês, professores, têm muita responsabilidade com eles, deles não perderem os sonhos, as utopias, e, sobretudo, não perderem as suas raízes. Não significa que eles terão que continuar do jeito que estão, mas significa que eles têm que mudar para ser o que são. Porque às vezes o rio seca ou enche muito, mas a vida renasce depois. Ele volta à normalidade e renasce depois. Este simbolismo da igreja alagada é muito importante, porque numa região como a Amazônia, não são os santos que nos protegem, muitas vezes somos nós que protegemos eles. Porque mais do que o fatalismo de uma vida influenciada pela natureza, daí a importância de vocês. Eu gostei do título. Vocês não caíram num lugar comum de programa interdisciplinar de ciências para a Amazônia. A gente dá um jeito de incluir no nosso programa a Amazônia. Não precisa. Nós fazemos ciência universal, o que não significa dizer que ela não esteja entranhada nas coisas da Amazônia. Não é poesia que fala da Amazônia só porque inclui lá o pirarucu, o tucumã. Não. Ela pode ser uma literatura, um escrito sobre a Amazônia, sem cair nesse lugar comum dos estereótipos, que mais nos prejudica na compreensão da nossa realidade do que nos ajuda a compreender. Por que que isso ocorre, a meu juízo? Porque mais do que pelo fatalismo de uma vida influenciada pela natureza, o importante é a cultura amazônica, que se estrutura como lógica e como razão, mas também como sentimento e como resistência. Será que a gente acredita nisso? Será que é possível fazer isso? Eu continuo sonhando, porque o menor fio de esperança dói menos do que a resignação. Muito obrigado. Quero agradecer, professor José Aldemir, em nome de todos os componentes deste programa de Sociedade Interdisciplinar e Ciências Humanas da UEA, já viajei até 98 agora, e agradecer realmente, né, de coração, essa aula. Nós deixamos o senhor livre, né, justamente para trazer a sua contribuição, contando com a sua experiência, né, nessa implantação de um programa interdisciplinar, e acho que foi melhor do que o que nós esperávamos, né? Espero que os nossos alunos tenham realmente tirado um grande proveito, porque para nós foi muito prazeroso, né, essa sua explanação. Eu quero agradecer a presença de todos, a equipe, né, da transmissão para a TEFE, e eu tenho aqui só um exemplar, né, do meu livro, que foi lançado no ano passado, né, para lhe ofertar, em agradecimento. E passar para o cerimonial, né, para, acho que a finalização. Sim, temos ainda a atividade, porque essa primeira
Esse é o primeiro dia, né, primeiro dia de aula, nossa aula inaugural, e nós temos uma programação, né, com essa recepção dos nossos alunos. Amanhã, na ESAT, temos um encontro, né, com a coordenação do curso e os alunos, às 9 horas, tá, na nossa sala de aula, no 4º andar, né, no mesmo corredor onde funciona a secretaria do programa, ok? Obrigado pela presença de todos, né, eu acredito que o professor Otávio pode dar uma palavrinha aqui para fazer o encerramento desta manhã. Bem, eu vou repetir o que eu disse aqui ao professor José Aldemir. Eu espero que tenha sido gravado, né? Não apenas transmitido, eu sei que foi transmitido, mas que tenha sido gravado em vídeo e que tenha sido gravado também nas nossas mentes, nos nossos corações. Muitas vezes eu fiquei aí arrepiado com as palavras do professor José Aldemir, e já não é mais é sonho, continuará a ser sonho, mas agora é concreto, né? Nós efetivamente temos um programa, vocês são os nossos alunos, vamos aprender com vocês também, né? É sempre uma troca, vida longa, né? Já disse isso. Para mim, particularmente, é um momento muito especial, né? Lúcia está aqui, né, dizendo algo para tirar uma foto. E eu queria agradecer a cada um de vocês. E sei que alguns professores não puderam estar presentes. Isso não quer dizer que eles não estão conosco. Aliás, ao contrário, né? Somos um grupo unido, um grupo que discute no WhatsApp, no e-mail, em todas as formas. Um grupo que vai para o estádio, não é, Neiva? Que se encontra nas escadarias do estádio e que vai dormir tarde, mas está aqui de manhã cedo, né, para também ser PPGIC. Então, amanhã, na ESAT, nossa sede, né, às 9 horas, nós teremos um encontro com a coordenação sobre regimento, procedimentos, como é que funciona. Também receberão o calendário acadêmico, todas as datas já estão colocadas, né, inclusive até março do ano que vem. Então, não há desculpas, os prazos já estão lá. E agradecer a Neiva, que aqui está, né, a Gimima, a Lúcia pelo belo discurso. Lúcia deve ter passado a madrugada fazendo, não é, Lúcia? Edilza, Jocilene, né, uma fiel escudeira, está sempre aí, trazendo a sua experiência interdisciplinar, né, de doutorado para dentro do nosso programa. Agradecer de novo Cristiane Barroncas, que um dia também estará neste programa, né? E que tenha isso em mente, a certeza. Nosso programa está aberto para aqueles que queiram contribuir, que queiram somar, que queiram crescer. Obrigado. E amanhã tem uma aula pública às 16 horas, patrocinada, né? Não patrocinada financeiramente, mas politicamente pelo SINDI-UEA, que é contra o projeto Escola Sem Partido. Então, integramos a nossa quinta-feira pela manhã na ESAT, às 16 horas na Praça da Polícia, a nossa aula pública contra o projeto Escola Sem Partido. Porque, como disse o professor José Aldemir, não há neutralidade, né? Nós estamos aqui situados e também precisamos nos posicionar. Obrigado, bom resto de dia a todos.